Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade nos estudos de Direito Constitucional. Hoje o nosso foco de trabalho é o título 8 da Ordem Social, especificamente o capítulo 3, que trata aí da educação, da cultura e do desporto. Esse capítulo ele vai do artigo 205 ao artigo 207. No entanto, a gente vai focar inicialmente aí apenas no artigo 205 e 206. Então, ele está localizado aqui no capítulo 3, tá bom? Capítulo 3 que trata da ordem social. Trouxe aqui para vocês uma imagem que vai detalhar aí toda a ramificação da ordem social. E a ordem social ela tem como base o primado do trabalho. Então, a essência é o trabalho, a dignidade da pessoa humana pelo trabalho. No entanto, ela também tem como objetivo o bem-estar social e a justiça social. Antes de a gente avançar um pouco mais em relação ao contexto que a gente vai estudar, a gente precisa cair lá no artigo 6º da Constituição. Apesar de a gente estar lá no título da ordem social, a gente tem que voltar lá no artigo 6º. Então, lembrando, o foco da aula é o artigo 205 e o artigo 206. No entanto, a gente vai ter que voltar lá no artigo 6º que trata dos direitos sociais. Então, aqui no artigo 6º, a gente vai ter que relembrar onde está localizado esse artigo 6º. A gente tem o título 2, que fala dos direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias fundamentais. Dentro deste título 2, nós vamos encontrar 5 capítulos. Dentro do capítulo 2 do título 2, a gente vai encontrar aqui os artigos 6º ao 11. E aí o nosso foco de trabalho nesse momento é o artigo 6º. O artigo 6º, ele vai tratar aqui dos direitos sociais. O direito social é conhecido como direito de segunda geração, ou também como segunda dimensão. Tá bom? Por que tem essa nomenclatura segunda geração, segunda dimensão? Primeiro, é comentado na doutrina que dimensão é melhor mencionado de que geração, porque geração você pressupõe que foi extinto um bloco e depois inicia uma outra. Já a dimensão, não necessariamente, tá bom? E por que segunda? Porque antes nós tivemos a primeira geração. E direitos de primeira geração estão relacionados à liberdade. Já os direitos de segunda geração estão relacionados à igualdade. Quando eu estou apresentando os direitos de primeira geração, o Estado tem que se abster de intervir na vontade do ser humano, da pessoa humana. Já no direito de segunda geração, o Estado tem que agir para promover a igualdade entre as pessoas. Então, se você visualizar aqui, são direitos sociais, educação. Como que você promove a igualdade entre as pessoas? Proporcionando educação para as pessoas. Proporcionando saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Dessa forma, você consegue possibilitar que todos tenham as mesmas possibilidades de crescimento e, naturalmente, alcancem o progresso. Aqui eu trouxe para vocês algumas evoluções desse artigo 6º. Antes de 2000, não existia moradia como direito social. E em 2000 teve uma emenda constitucional que incluiu a moradia aqui dentro dos itens dos direitos sociais. Depois, em 2010, foi incluído mais um item no artigo 6º, onde foi adicionado a alimentação como direito social. E depois, em 2015, foi adicionado o transporte também como um direito social. Tudo isso para promover o quê? A igualdade entre as pessoas. Então, por isso é conhecido como um direito de segunda dimensão ou direito de segunda geração. Ou seja, o Estado está se movimentando para proporcionar meios para que as pessoas consigam progredir. Beleza? Então, avançando mais um pouco, ainda em relação ao artigo 6º, eu trago aqui para vocês o parágrafo único. O parágrafo único é uma novidade, é de 2021. Tá bom? Então, nós temos aqui, emenda constitucional número 114. Então, se você reparar, a Constituição é de tempo em tempo modificada, sempre para evoluir e acompanhar a evolução da sociedade. E olha o que ele diz aqui, todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar,
dentro do texto original da Constituição era garantido um salário mínimo, mas salário mínimo para quem trabalhava. E aí para quem não conseguia trabalhar? Aí surgiu esse parágrafo único. Então, todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público. Então é o Estado se movimentando, por isso direito de segunda geração, em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Então, por exemplo, você visualiza aí que quem de repente não está empregado precisa ter os filhos no colégio, precisa ter os filhos vacinados, então vão ser colocados vários requisitos aí na lei e também em regulamentos para que aquela pessoa possa receber esse benefício. Porque não é simplesmente entregar o recurso para o desamparado, mas sim colocá-lo dentro da sociedade através de cursos de qualificação, através de melhoria da educação dos seus ascendentes, tá bom? Então aqui, incluída pela emenda constitucional número 114 de 2021. Então, apresentados para vocês os direitos sociais, né, a gente vai apresentar agora um mnemônico para que a gente finalize esse assunto. Então, Edu mora lá, Edu o quê? Educação. Mora de moradia, mora lá, de quê? Lazer. Saúl trabalha ali, saúde, trabalho e alimentação, e Assis prossegue preso no transporte. Perfeito? Então nós temos esse mnemônico para facilitar a memorização desses direitos sociais. Então eu vou voltar um pouquinho o slide para que a gente visualize aqui esse artigo 6º em relação à ordem social. Então a ordem social tem aqui cultura, que está relacionado com educação, seguridade social, que está relacionado com previdência, que a gente viu lá do artigo 6º. Então a gente vai encontrar vários pontos aqui de semelhança entre a ordem social e os direitos sociais. Por quê? Porque o objetivo da ordem social é o quê? Bem-estar social e justiça social, que são as chaves lá do artigo 6º dos direitos sociais, tá bom? Então, encerrada essa apresentação, agora a gente vai lá para o nosso foco de trabalho, que é a parte de legislação pertinente ao artigo 205 e 206. O artigo 205 vai falar sobre educação. Então a gente precisa entender em que parte da Constituição também é apresentado tópicos relacionados ao assunto educação. Então aqui, lá no título da organização do Estado, vai dizer o seguinte, lá no artigo 22. Compete privativamente à União legislar. Então nesse ponto aqui, primeiro destaque é a palavra privativamente. Quando aparece a palavra privativamente, geralmente é relacionado a atividades de legislação. Quando aparece a palavra exclusivamente, é relacionada às atividades de execução, tá bom? Então, compete privativamente à União legislar. Então, a União vai criar normas sobre diretrizes e bases da educação nacional. E aí eu trouxe para vocês aqui a lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, conhecida como LDB, tá bom? Então, a LDB foi feita aqui com base no artigo 22, inciso 24 da Constituição. Por quê? Porque é a União que fez essa lei. Então, é uma lei feita pelo Congresso Nacional que estabelece regras nacionais, tá bom? Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Então, quem tem a competência privativa? A União. Mas ela pode delegar esta competência, mas só para questões específicas e somente para os estados. Por que estou chamando a atenção aí de somente para os estados? É porque nós temos os entes federados. Quem são os entes federados? União, estados, DF e municípios. Correto? Então ele está falando aqui, compete privativamente à União. Então, a União vai legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. E aqui ele fala, lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Então, pelo texto da lei, pelo texto da Constituição, ele pode delegar aos estados, que ele legisle sobre questões específicas. Naturalmente, o Distrito Federal está incluído nesta situação. Por quê? Porque o Distrito Federal tem os poderes tanto de município quanto de estados, tá bom?
Então esse é um ponto inicial importante aí. Avançando agora um pouquinho mais, a gente vai para a competência comum. Então aqui eu estava falando da competência legislativa. Aqui eu vou falar da competência de execução das atividades. Então, mão na massa. É competência comum dos entes federados, União, Estados, DF e municípios, que eu apresentei aqui para vocês, né? União, Estados, DF e municípios. Então, é competência comum dos entes federados. Inciso 5. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Então, os entes federados devem desenvolver meios para que o cidadão tenha acesso a essas possibilidades aqui de crescimento cultural, tá bom? Parágrafo único. Leis complementares. Vou voltar no slide anterior. Aqui também, ó, lei complementar. No 23 também, ó, leis complementares. Leis complementares fixarão normas para cooperação entre a União e os Estados, o DF e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Lembra lá do objetivo da ordem social? Bem-estar, né? Bem-estar social. Então, para que aconteça o bem-estar da sociedade, todos os entes federados devem agir de modo integrado para que atinjam o objetivo, tá bom? Vou chamar a atenção aqui para um ponto. De acordo com o parágrafo único do artigo 23, ele fala assim, ó, leis complementares fixarão normas para cooperação. Quando a gente avançar mais um pouquinho, lá no artigo 211, que também é foco do capítulo 3, a gente vai ver que ele não utiliza a palavra cooperação. Ele utiliza que palavra? Ele utiliza a palavra colaboração, tá bom? Então aqui a gente vai verificar que no 23 a palavra base é cooperação. Quando a gente vai para o 211, a palavra é regime de colaboração, tá bom? Vamos ler aqui que diz o 211. A União, os Estados, o DF e os municípios, ou seja, os entes federados, organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Perfeito? Então, ó, regimes de colaboração, seus sistemas de ensino. Vou voltar aqui. O que a gente falou sobre o artigo 23? É mão na massa. É competência comum. Todos devem realizar essa atividade. Eu não preciso esperar que a União se movimente para que o município comece a colocar uma ação em prática. Se a União já está trabalhando, beleza, eu vou lá, me junto com a União para desenvolver melhor o objetivo, tá bom? Mas se a União está omissa, eu, município, vou lá e realizo, ou eu, Estado, vou lá e realizo, tá bom? Então aqui, ó, 211, focado na educação. A União, os Estados, DF e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. O que ele quer dizer com isso? É que cada ente federado vai ficar responsável por uma área. Esse responsável por uma área é que eu tenho que dar prioridade para utilizar os recursos nessa área. Sobrou recurso, eu posso, de repente, utilizar em outra área. Por exemplo, município, ensino infantil, educação fundamental. Ah, mas eu já ouvi falar que tem município que tem universidade. Por exemplo, tem uma universidade municipal lá de São Caetano do Sul. Pode acontecer isso? Pode. Mas para que isso aconteça, é necessário que o município primeiro coloque em um padrão mínimo de qualidade o ensino fundamental. Se ele conseguiu atender todos os objetivos lá do seu foco prioritário, aí ele pode começar também a atender ensino médio, ensino superior, tá bom? Mas o foco é que ele atenda prioritariamente o seu foco, tá bom? Ó, a União, os Estados, DF e os municípios organizarão em regime de colaboração. Então, por exemplo, a União tem como foco prioritário o ensino superior. O governo do Estado, o ensino médio, né? E o município, ensino fundamental. Perfeito? Parágrafo 7º aqui, ó. Eu trouxe o parágrafo 7º para a gente analisar em conjunto com o artigo 23, parágrafo único. Olha o que diz o parágrafo 7º. O padrão mínimo de qualidade que trata o parágrafo 1º deste artigo considerará as condições adequadas de oferta e terá como referência o custo aluno-qualidade, pactuados em regime de colaboração na forma disposta em lei complementar, conforme o parágrafo único do artigo 23 desta Constituição. Então é muito comum, às vezes, o aluno
fala assim, ó, no meu edital cai lá o tópico educação, lá da ordem social. E ele só lê aqueles artigos lá da ordem social referente à educação. No entanto, esse capítulo da educação, ele vai citar vários artigos lá da base do entendimento constitucional. E se ele não tem noção disso aqui, ele vai acabar ficando perdido. Então, por isso que a gente primeiro apresenta essa base teórica, para que depois a gente vá fazendo essa integração aí do assunto, tá bom? Então, vou voltar mais uma vez aqui, ó. É competência comum dos entes federados. Por isso que eles realizam em comum, né, em colaboração, essas atividades de execução, tá certo?